Bom, pessoal, boa noite. Aí, assim que é bom. Sejam bem-vindos a mais uma aula que nós vamos ter aqui nesta casa bendita, onde eu retorno um pouquinho com o sinal verde. Vocês pensaram que eu ia esquecer do sinal verde? Não esqueci, não tem problema. Então a gente vai revezando, né? Às vezes faz um pouco de meditação, fala um pouco sobre nutrição. E agora vem a puxada de orelha. Penso que, né? Temos que entender tudo isso aqui. E hoje o tema é em torno da felicidade. Eu acho que eu estou dentro do meu capítulo aí. Então vamos lá. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Então, se nós buscarmos essa felicidade tão procurada, né? Então nós temos que nos transformarmos sempre naquilo que a gente ama, aquilo que a gente busca com carinho. Então a felicidade, ela se apresenta para todos nós. E a felicidade, como nós já bem sabemos, ela não é assim algo que a gente vive todo o tempo feliz, né? Nós moramos ainda num planeta de provas e expiações, onde ainda temos os nossos ruídos para administrar, né? Então vamos lá, da melhor forma possível, vamos estudar, vamos lá. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então quem se aceita como é, vamos ser como nós somos mesmo. Não adianta eu querer ser alguém que está fora e totalmente do meu alcance. Vocês já pensaram uma vez querendo ser outra pessoa? A gente não consegue encaixar nisso, né? A gente às vezes pensa naquilo que ele tem, nos bens, da forma dele ser, mas eu sou feliz, a gente é feliz do jeito que eu vim para esse planeta. E é isso que nós temos que nos aceitar. Ser aquilo que eu sou. E aí nos traz felicidade. Então, narigudo, magro, baixo, barrigudo, enfim, não importa. Cabeludo, não, careca, não importa, né? Mas a gente se ama como é. E é isso que é ser feliz, né? Tem quem tem joanete, tem quem não tem joanete, e aí vai. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fazemos para os outros. É legal isso, porque a gente aprende sempre que amar, caridade, quando a gente está nessa toada, né, de que nós estamos aprendendo, tudo aquilo que a gente faz por alguém nos traz felicidade. Né? Quando a gente dá uma palavrinha, quando a gente dá a mão para alguém, não enche os nossos corações de felicidade, de prazer. É um momento tão gostoso. E às vezes isso passa desapercebido por nós. Um ato que a gente tem de um sorriso, de um bom dia, de algo que a gente está desejando para alguém, o retorno é imediato. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Olha que legal, a alegria do próximo, no sorriso que você dá, né? Então, muitas vezes a gente fecha os músculos faciais, tranca ali, né? Fica com a sobrancelha assim rígida, né? A gente fica até meio assim, né? Quem olha para você fala, nossa, que medo. Mas o sorriso que a gente dá para alguém é muito bom, faz bem. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Nós temos que estar bem. Ela reside em nós e não nos outros. É dentro de nós que a gente vai buscar o sentir-se bem, se amar, se valorizar, fazer as coisas que a gente gosta. E também as coisas que a gente não gosta, a gente tem que estar balanceando tudo na vida, né? Porque tem momentos difíceis. E esses momentos difíceis, se nós transformarmos eles em pesadelo, aí complica mais ainda a vida da gente.
Nós temos que sempre, né, ver em todas as formas, ver o melhor, aquilo que nos serve melhor. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Eu compliquei a vida de alguém? Eu deixei alguém, né, ser ali, enfim, com algum tipo de problema, por minha causa, por uma palavra que eu tenha dito, por um gesto que eu tenha cometido, por um momento de raiva que eu tenha deixado para alguém. Isso a gente precisa cuidar. Porque se a gente, através dos nossos atos, prejudicar alguém, a gente precisa buscar ali um tipo de controle para que isso não ocorra. Porque já pensou a gente fazer alguém infeliz? Não é legal, né? Então, se você aspira a ser feliz, não prejudique a vida de ninguém, não maltrate ninguém. É tão fácil, né? Mas difícil de agir, né? Difícil da gente se manter pleno, né? Aqui hoje, por exemplo, eu tô aqui numa boa, só falta aqui a auréola em mim, né? Eu sou um anjo, mas será que eu sou sempre assim? Não, eu não sou. Mas a gente tem que buscar, não tem? Nós temos que nos melhorarmos. Por isso que eu sempre me incluo nessas lições. E quem está aqui, né? Sempre tem que estar muito mais próximo, né? Os ouvidos da gente estão muito mais próximos. Então acho que nós somos mais devedores, viu? Às vezes eu pergunto assim, caramba, como que eu vou falar isso, né? Porque a gente vê, né? Que nós somos como qualquer outra pessoa, né? Mas a gente tem que se apresentar, tem que ter, né, a vontade de se expor, senão quem iria ficar aqui? Ninguém. Então a gente tem que ter isso. E reconhecer do que a gente precisa. Tá? Eu estou sendo colocado hoje para falar essa palavra, mas para todos nós. Não é só para quem está ouvindo e olhando. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. O amor, né? O amor, ele destrói todas as barreiras do ódio, das vinganças. E principalmente, quando você pratica o amor, você está fazendo aquela reforma íntima gostosa. Você está se tornando, né? Você tem momentos felizes. Nós temos momentos de gostoso, a prática do amor. O amor diz Jesus que quando foi toado, né? Quando foi falado o amor, aquilo, né, expandiu por várias regiões. Amar, o amor, uma palavra forte. Se você parar de lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Esse cai bem, né, bem. Se você parar de se lamentar, quem que não se lamenta aqui, né? Hoje está quietinho aqui. O que está acontecendo hoje aqui, né? Nós estamos tão quietinhos, né? Será que estamos pensativos? O que está acontecendo conosco? Parar de lamentar, né? A gente precisa... Eu olho para você, mas só para olhar, viu? Não é só... Não, mas... Você me olha, eu olho para você, eu olho para... Eu também, a gente precisa... Pode olhar. Eu olho comigo. Você só olha para mim. Então... Porque eu... E é ruim estar aqui, porque eu olho para você, eu olho para lá, eu olho para todos, né? Mas precisa ter vários pontos. vários horários. Se eu ficar olhando para cima, não vai ter graça também, né? Então a gente precisa olhar nos olhos, né? Se tivesse um espelho aqui, eu poderia estar olhando para mim mesmo. Então, não se lamentarmos, vamos nos cuidar, né? As lamúrias não traz nada de benefício para nós, nada. Oi, fala. Não, eu ia falar, eu acho que muito pelo contrário, né? Você se lamentar te coloca cada vez mais num estado de
pior, né? Piora. Você vai entrando no buraco, né? Vamos dizer assim. Então, não façam isso. Não lamente. Agradeça por cada detalhe, até pela Joanete que está doente. Eu não tenho Joanete, mas eu sou compadecido com aqueles que têm. Porque não é fácil. Mas se está lá, o que eu vou fazer? Hoje tem até cirurgia, né? E dá para resolver, né? Sem se lamentar. Quando o céu estiver em cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. É isso. Nossa, eu estava em Minas, eu vinha vindo de carro para cá. E aquele céu horrível, um negro. E eu falava, meu Deus do céu, né? Isso aqui vai acabar o mundo aqui. Mas depois que o sol aparece, você vê as flores, né? A natureza clamando por água, porque nós estamos numa seca terrível, né? Então aquilo, para nós, pode nos apresentar naquele momento, um momento de escuridão, de cinzento e tal. A gente cai um pouco a nossa vibração, quando está o tempo assim. Mas logo vem, depois da chuva vem a bonança, como a gente fala, vem a luz, vem o sol, vem as flores, para nos alegrar. E é isso. Eu vou deixar um pouquinho para minha companheira falar, senão ela vai ficar sem falar aqui. Se quiser continuar. Não, eu nem quero falar sobre o que você vai falar. Em torno da felicidade. Então esse foi o tema de hoje. Até mais. Uma boa noite para todos. Eu vou tentar corrigir, que estamos sem microfone, tá? Eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui. A gente acaba tendo que falar alto obrigatoriamente, né? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tá todo mundo bem, né? Que bom. Então, hoje eu vim trazer um assunto. Tô tentando sempre trazer algum tópico que a gente pode tentar colocar no nosso dia a dia com uma certa facilidade, né? Então, hoje eu vou falar sobre as fibras, que é o que a gente encontra nos alimentos e que tem uma função muito importante dentro da alimentação, que é a questão do intestino, né? Então a fibra ajuda a gente a formar o bolo para a gente poder ir no banheiro com mais facilidade. E ela também tem a função de ajudar na glicemia, ajudar no colesterol, ajudar no coração, porque são alimentos que eles são de difícil digestão. Então, por exemplo, as verduras, os legumes, as frutas, os grãos que a gente chama de oleaginosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, né? Que eles normalmente têm aquela casquinha, né? E essa casquinha, ela é extremamente importante para a nossa digestão. E aí o que acontece? A gente, quando a gente ingere esses alimentos, o nosso organismo ele demora para digerir. E muitas vezes ele nem consegue ser absorvido pelo nosso organismo. Então o que acontece? Porque a gente começa a estudar o corpo e aí a gente começa a perceber que tudo é perfeito, né? Tudo funciona em sincronia. Então, como não consegue fazer a digestão de uma forma muito fácil, esse alimento fica no nosso intestino e começa a fermentar. E aí essa fermentação, ela ajuda na microbiota. Tem muitas pessoas hoje em dia, vocês devem ter escutado falar sobre essa questão do eixo intestino-cérebro. Ou então falar que o intestino da gente é o nosso segundo cérebro. E ele é mesmo. Por quê? Porque tudo que se passa no intestino da gente reflete diretamente na nossa saúde. Então, o intestino, ele é cheio de bactérias, mas a gente, para ter uma boa saúde, a gente tem que nutrir essas bactérias com alimento bom. E aí elas se multiplicam e a gente consegue ter imunidade boa, consegue
enfim, trazer benefícios para a nossa saúde, inclusive com relação ao cérebro, é exatamente por conta disso. Se a gente nutre o nosso organismo de bactérias ruins, essas bactérias vão se proliferar, as ruins, e o corpo da gente não vai estar fazendo a função que ele tem que fazer de forma correta. Então, sempre tentar colocar, né, na nossa alimentação frutas, legumes e verduras, tentar comer as frutas com casca, quem conseguir, né, a maçã, o pêssego, o figo, sempre tentar comer, quanto mais casca a gente conseguir comer, é igual aos legumes. Se a gente fizer uma boa higienização nos legumes, a gente pode comer a cenoura com casca, porque normalmente a gente tira, né, aquela casquinha da cenoura. Mas é sempre importante a gente ingerir essa casquinha também, porque ela vai ajudar nisso daí que a gente está falando. E, por exemplo, as fibras, por elas formarem sempre, elas ocupam um espaço grande dentro do estômago, né, da gente, quando a gente se alimenta, ela também dá uma sensação de saciedade. Então, por exemplo, para quem precisa perder peso, é bom. Por quê? Porque a gente vai se alimentar, aquilo vai estufar e vai dar uma sensação de que a gente está satisfeito. Então, aí a gente acaba... Pode ver que quando a gente, por exemplo, a gente vai almoçar ou jantar e a gente come, por exemplo, uma boa quantidade de salada, né? Antes da gente comer a refeição mesmo, a gente já se sente meio satisfeito. E esse alimento demora para processar, demora para fazer a digestão. E aí é nessa hora que a gente percebe que a gente sacia, né? E junto com isso, é muito importante que a gente... Vamos ver, tá funcionando, né? Então, e aí é sempre muito importante a gente beber água, né? Por quê? Porque se você come adequadamente, né? Que eu até já falei aqui sobre a importância da água, aquela massa vai ficar ali presa. E aí a gente vai ter dificuldade, por exemplo, de ir no banheiro para fazer o número 2, né? Então é sempre muito, muito importante a gente beber bastante água, mas comer as fibras também, tá bom? Então, esse é o recadinho meu hoje sobre a questão da nutrição. Alguém tem alguma dúvida? Não? Vai todo mundo comer bastante frutas, legumes e verduras? E água. E bastante água. Você come? Eu como. Então tá bom. Bastante. Eu como bastante. Eu aprendi, né? Na marra. Nesse tempo que eu comecei a fazer a faculdade, eu tive bastante conhecimento, né, sobre o que... Porque eu nunca fui uma pessoa muito regrada para me alimentar, né? E aí depois que eu aprendi, eu entendi por que é tão importante a gente se nutrir de coisas boas, né? E não daquilo que é mais gostoso. Então, agora eu vou passar uns recadinhos, né, pra gente depois começar a palestra. Então, hoje a gente tá trazendo que eu tinha falado a semana passada sobre as sacolinhas, né? Então, elas já estão disponíveis na secretaria. A gente pede, né, para quem puder pegar uma sacolinha que é para ajudar as crianças que não têm, né, aquela condição de ter um brinquedo, de ter uma roupinha, de ter um produto de higiene. Então, se tocar no coração e der, né, pra gente ajudar, tá disponível na secretaria, e aí conversa com a dona Silvani que ela explica direitinho. Falar também sobre o Evangelho no lar, né, que é uma prática que a gente sempre deve ter para nossa vida mesmo, né? O Evangelho, ele é um alimento muito importante, um alimento para o nosso espírito, para o nosso aprendizado.
E a gente começa a fazer e começa a entender muitas coisas apenas com a leitura, né? É muito legal. E também sobre os quadradinhos do amor, né? Que são quadradinhos que as tarefeiras da casa fazem com as lãs que a gente pede para quem tiver, né? Ou em casa, ou estiver passando em algum lugar, quiser comprar um novelo de lã para trazer para casa. As tarefeiras fazem os quadradinhos de amor, que são peças que montam cobertores, né? Que vão ser doados para pessoas de idade, pessoas idosas e crianças em hospitais, né? Então, também é um trabalho bem bonito das nossas tarefeiras. E eu acho que... faltou mais um. Que a partir de fevereiro de 2025, vão do estudo, né? Vai disponibilizando vagas para quem quiser estudar e também quem quiser já deixar o nome na secretaria pode deixar, tá bom? Posso fazer duas perguntas? Pode, claro. A lã pode ser qualquer cor? Pode. Qualquer marca? Qualquer marca, isso. Pode ser sim. E eu acho que é isso. Pode ir já fazer a abertura? Obrigada. Pode? Então, boa noite a todos de novo. Boa noite. Vamos nesse momento fechar nossos olhos, mentalizar a figura amorosa de Jesus que está conosco nesse momento, nos abraçando, nos tornando fortes. Vamos mentalizar uma luz no centro dessa sala, e essa luz está sendo espalhada e direcionada para cada um de nós, projetando a nossa cura, projetando o nosso agradecimento, nosso aprendizado. E por falar em agradecimento, a gente agradece nesse momento os nossos mentores pessoais, a equipe espiritual dessa casa, que sempre nos acolhe, nos guia, nos protege. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um encontro, para mais um aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E é com muito carinho que a gente vai envolver a nossa palestrante de hoje, que vai nos trazer os ensinamentos da noite. Oi, pessoas. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da internet também, pessoal aí do online, né? Boa noite aos amigos encarnados e aos desencarnados também, né, gente? A gente não pode esquecer de cumprimentar esse povo, né? Que está numa quantidade muito maior que a nossa aqui dentro, né? Que a gente não vê, mas é isso aí. Tá ouvindo bem, gente? Deixa eu afastar um cadinho aqui. Então é isso, como sempre eu agradeço, né, a oportunidade de vir aqui mais uma vez para estar com vocês, em nome de Jesus, né, através desse convite gostoso que a casa faz para nós, para essa tarefa, não é? Sempre em nome de Jesus. Para esses amigos queridos eu agradeço sempre muito, aliás eu só tenho a agradecer na minha vida toda, hoje é só agradecimento, né? Agradeço muito, peço sempre um pouquinho de boa intuição e para cada um de nós aquela tranquilidade de sempre, não é? Para que essa nossa conversa, essa nossa reunião transcorra assim de uma forma
bem tranquila, né, em paz até o final. Então vamos lá. O capítulo que nós vamos falar hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, dos itens 1 ao 5. E nós também fomos lá e demos uma passadinha, porque cria um link ali danadinho, né? Lá no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens 7 e 8. E aí, automaticamente, quando a gente fala nesse capítulo 25 do Evangelho, lá no item 1, menciona bastante ali o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do versículo 38, né? Nesse capítulo de Marcos, começa nesse versículo 1 e se estende a parte toda, né? Nós comentaremos essa noite até o versículo 42. Está narrada ali a passagem da noite que Jesus começará ali o seu passeio, né, pelo Calvário. Se é que a gente pode falar, né? É uma trilha, né? É um caminhar muito difícil, né, do nosso mestre querido, e que acredito nenhum de nós teria condições de fazer nem a metade, né, nem um terço, talvez, da história. E aí começa ali, à noite, né, vai ter um bate-papo, uma reunião no horto, né, chamado ali Getsemane, onde Jesus disse aos seus discípulos na época: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E chamando ali mais próximo, né, dele mesmo, ele chamou Pedro, o Tiago e o João. Então disse-lhes que começava, né, a ser ali, ele começou a ser preso, né, de uma tristeza muito grande, né, um certo pavor que se transformava até em angústia. E aí ele disse para eles, né, para eles três: minha alma está triste até a morte. Olha só, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele se afastou um pouco, né, e aí caiu de joelhos, um bocadinho mais ali na frente, rogando que, se fosse possível, né, passasse dele aquela hora, que Deus, né, tirasse aquela situação das provações que ele iria passar. E aí ele usou as seguintes palavras, né? Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se não o que eu quero, mas o que tu queiras. Fecho aspas, né? E aí ele voltou a ter ali com os discípulos, né? E chegou lá, ele achou eles dormindo. Caramba, né? Aí ele falou assim pro Pedro: dormes? Dormes, Simão? Pois que não pudestes velar 1 hora? Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade. Nós sabemos todos o entendimento das leis. Está tudo aqui dentro de nós. Só que nós seguimos o quê? A matéria. Então a nossa carne é fraca. Por quê? Porque a matéria é fraca. O espírito não, ele tem um monte de conhecimento, né? Já viajou pra caramba, né? Já foi para vários outros países, várias outras estrelas, né? E aí teve que voltar para cá, e aí nós estamos assim, meio que presos nesse corpo nosso de carne, né? Que é fraca, a gente, como diz o amigo aqui, né? Será que a gente pondera, né? Será que a gente realmente pensa das coisas que nós não deveríamos, por exemplo, lamentar, né? Como ele colocou, então. Aí Jesus, né, após falar da carne fraca, ele se afastou de novo e foi orar, né? Repetindo aquelas mesmas palavras. Aí voltou, encontrou, ou seja, a terceira vez, né? Que ele encontra os caras lá dormindo de novo, né? Estavam pesados de sono. Então, o que você acredita, né? Em vários comentários, você acredita que eles devessem estar num estado de relaxamento espiritual, né? A própria espiritualidade deu uma relaxada neles para que eles angariassem um cadinho mais de força para tentar passar por aquela situação que eles iriam passar dali a minutos, né?
Aí Jesus disse para eles naquela vez, né, nessa terceira vez: dorme agora e descansai. Basta, vai. Como quem dizer, né? Eu não vou reclamar, né? É chegada a hora. Então vão descansar. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. O Filho do Homem era Jesus, ele mesmo, né? Homens, Filho do Homem aqui, filho de José e Maria, né? Levantai-vos, vamos, vem perto aquele que me há de entregar. E aí, pra frente, a gente já sabe mais ou menos qual é a história, né? Judas chega, né? Os soldados lá um cadinho mais afastados, né? Aí Judas vem, beija a face, não é isso? Beija a face, beija a mão, e aí a gente já sabe o final da linda história, né? E triste. Então, o que a gente precisa tirar de entendimento disso tudo, né? Que Jesus desceu até nós para nos ensinar a viver e a morrer também. Morrer, nós já sabemos que o Espiritismo matou a morte, né? Então o caminho é mais ou menos outro. A gente fala viver e morrer, morrer o corpo físico, né? Mas por que Jesus veio falar isso pra gente, veio nos ensinar a viver e morrer, não é? Porque era necessário tomar, né? Ele tomar um corpo de aparência humana. Jesus não era humano, ele tomou uma aparência de um ser humano, né? A fim de que nós, os homens, né, o tivéssemos ali por um igual a nós, de mesmo corpo, mesma situação, que andássemos, né, e não voássemos, como diria o outro, como anjo. Então, ele veio ali simplesmente comprovar também que tudo foi e tinha que ser, não é? Como nas palavras que já estavam lá gravadas, guardadas, né? Faladas pelos grandes e antigos mestres, né? Apropriados aí às situações daquela época, de falta de entendimento que na verdade nós tínhamos, né? Então, dizendo-se lá possuído de uma mortal tristeza, não é? O mestre quis dizer aos apóstolos e aos homens, né, nós também, pressentindo o que iria ali suceder, não é? Seu coração ele se enchia de amargura extrema, por isso que ele falou que estava triste até a morte, né? Pelas atribulações a que os seus discípulos, aqueles a quem ele veio salvar, iriam passar depois da passada dele. Então ele não estava triste porque ele iria partir, porque ele sabia que ele ia voltar de alguma forma. Ele mandou o Consolador para nós, né? De alguma forma ele iria voltar. Os seus ensinamentos iriam de alguma forma aflorar no futuro muito próximo, através dos próprios apóstolos, né? Mas ele ficou triste porque ele sabia que tudo que os homens fizeram naquela época iria refletir no futuro. Lei de ação e reação, não tem outro jeito, né? Então recomendou para os discípulos lá naquele momento que eles ficassem ali para testemunharem, na verdade, o que ia acontecer, o que ia se passar, não é? E que velassem com ele ali, que ficassem com ele em, digamos assim, sustentação, que é o termo que nós espíritas utilizamos, né? Ficassem ali em sustentação para entender o que iria acontecer e pudessem depois no futuro narrar ali as gerações futuras o que eles presenciaram naquele momento. Que é a história toda, para ter a comprovação do que já estava escrito, né, nas leis antigas, e que ele teria que passar por aquilo naquele momento para comprovar que ele era o mestre geral, né, o nosso governador do mundo. Então, ao Jesus se lançar, né, em oração no chão, foi um ato para nos ensinar, na verdade, a submissão, né? Uma submissão, termos fé, não é? A resignação e a vigilância sobre si mesmo. Que nós temos o poder de sermos vigilantes, né, através da nossa fé, de sermos submissos, não aos nossos vizinhos, aos nossos chefes, né, aos nossos pais, não, mas sermos submissos às leis divinas. Temos o entendimento do porquê nós estamos aqui, para que nós viemos para cá, né? Para esse planeta Terra aqui.
Então, essa vigilância sobre si mesmo, como a forma, não é, de nós homens, devemos assim receber as nossas tribulações. Engraçado, né? O menino não sabia qual era o bate-papo que eu ia fazer hoje, né? E ele falou tanto dessa questão de lamentar, não é? E aí eu estou falando agora de resignação, de tribulações, né? Nós precisamos entender como isso funciona para nós no nosso dia a dia, não é? Nós não passamos por algumas dificuldades, eu não vou falar sofrimento ou dor, porque uma coisa tem a ver com a outra quando a gente quer ali permanecer naquela situação, né? Quando nós passamos a ouvir, a entender as situações que se apresentam para nós passamos, fica mais fácil da gente passar pelas coisas, né? Para nós sustentarmos a nossa força, sustentarmos a nossa fé, sustentarmos o entendimento de que algumas coisas que acontecem, elas são necessárias para que a gente lá na frente consiga passar por outras situações que talvez sejam piores do que aquelas que nós estamos passando e tenhamos assim uma certa tranquilidade de atravessarmos. Não é passar, porque passar também é passar por cima, né? O importante é nós entendermos para quê. Não é nem por quê, para quê. Para que nós possamos nos fortalecer com o entendimento que nós já temos, por exemplo, da doutrina, das leis divinas, não é? De toda essa gama de entendimento e aprendizado que nós podemos trazer para dentro de nós, nos ensinados aí pelos bons espíritos, como André Luiz, o Emmanuel, né? O próprio Chico. Hoje nós temos aí os ainda encarnados, o Divaldo, o Vanderlei, não é? Nós temos aí um monte de espíritos, né? Encarnados ainda, que trazem exemplos para nós, nos auxiliam aí no nosso passeio, né? Nesse nosso passeio, nessa nossa nova reencarnação, não é? Então as dificuldades e as provas, nós precisamos entender, um cadinho que seja, simplesmente para nós não falirmos, né? Não criarmos mais, digamos assim, não é dívida, mas não criarmos outras situações que nos tragam, né, mais provações lá na frente, mais expiações, mais degraus a serem passados, né, subidos. Fica difícil, né? E aí Jesus, dessa forma, também mostrava para nós o socorro que advém, por exemplo, quando a gente fala assim, não, eu tenho fé. Mas como que a gente demonstra a nossa fé? Em acreditar em Deus, não é? Que Ele é misericordioso, é justo, tem aquela bondade que nós ainda não conseguimos entender, mas que Ele ajuda-nos, né? Nos ajuda a passarmos pelas situações quando a gente pede. Quando a gente pede. Me ajude a passar, não é me ajude a ganhar na loteria, me ajude a ganhar um BMW, uma Ferrari, não é? Um marido rico ou uma esposa rica, né? Não é assim que Deus vai ajudar a gente. Às vezes, Ele até põe pessoas assim na nossa vida, não é? Para ajudar mesmo, não é para passar rasteira. Porque você não sabe quais as dificuldades que aquela pessoa tem, que você vai ter que estar junto. Né? Vai ter que estar junto com aquela pessoa que é rica, que é maravilhosa. Eu tenho um amigo que fazia assim, maravilhoso, né? Porque tem a BMW, a Ferrari, né? É lindíssimo, lindíssima. Então, assim, dependendo dos relacionamentos, é só provas e expiações, né? Difícil, olha, a gente comentou outro dia, né? Não lembro se foi no último bate-papo que eu fiz aqui, eu peço até desculpa, eu chamei o casal aí, né? Pra gente bater papo a respeito. Não é fácil o relacionamento, nem entre irmãos, nem entre marido e mulher, não é? Nem mãe e filhos. Qual relacionamento é fácil? Nós somos seres diferentes uns dos outros, né? Se a gente se junta, vai passar algumas dificuldades mesmo. Vai ter felicidade, porque um vai falar assim, ai, eu preciso ceder aqui. Aí uma outra hora o outro fala assim, preciso ceder também, né? A fulana cedeu um cadinho ali o outro dia, que eu cheguei tarde, resolvi passar lá na padaria, tomar uma cerveja, né? Aí ela foi maneira comigo, fez um jantar da hora, não é? E deixou passar.
E aí um dia a esposa sai com as amigas, né? Não é com o Ricardão não, sai com as amigas, né? E aí chega um cadinho mais tarde, não fez a janta, né? Normal, né? Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos ter amigos, casados ou solteiros ou noivos, ou junto, tico-tico no fubá, o que seja. Todos nós precisamos ter amigos. É importante, é muito importante, porque a gente não sabe aquele amigo quem foi numa outra encarnação. Todos nós precisamos estar juntos, unidos, para fazermos alguma coisa, como o pessoal dessa casa faz hoje. Você acha que eles, se não fossem, não se tornassem amigos, poderiam fazer caridade do jeito que faz aqui? Tem como. Nós precisamos ser amigos e precisamos uns dos outros, né? Sem o caso do casamento. Casamento entre irmãos, casamento de pai e filhos, né? Casamento de casamento mesmo, casamento de amigos, vizinhos, todos nós precisamos ter, né? Então, assim, é importante, porque o que faz quando Jesus fala dessa importância de comunicação entre nós, esse amar, né, uns aos outros, como a gente ama a si mesmo, né? É um socorro que acaba sendo prestado entre nós de um para o outro, né? E aí vem também a força da prece, já que a gente tem fé, não é? Vamos fazer uma prece. A prece é um poderoso bálsamo, não é? Da nossa alma, para os nossos espíritos encarnados, não é? Então, nos últimos tempos, o que nós temos presenciado? Não só aqui no nosso país, né? No nosso país, não só aqui, mas no mundo todo, nós estamos, assim, passando por grandes alterações, né? E a gente vê muita tristeza, né? A natureza pedindo socorro, e aí ela avança, e lava, e quebra, e, né, soca as pessoas, e fala, olha o que vocês estão fazendo, né? É Deus. De certa forma, mais ou menos é Deus. Mas é Deus através das nossas ações. O que nós vimos plantando nos últimos anos, né? Então, a natureza responde, cobrando a gente, né? Por tudo isso que nós vemos por aí, a grande seca, as grandes queimadas, aí vem as grandes inundações, né? Vem essas intempéries, aí fala assim, a Enel é culpada ou a prefeitura é culpada, né? Mas antes fomos nós, né? Que criamos todas essas situações, querendo ou não. Nós ajudamos criando algumas situações, né? E aí a gente responde, né? A natureza vem e cobra as nossas responsabilidades, né? Então a gente vê o que dentro dessas grandes tristezas, né? Nós temos recebido, como espíritas, né, nos trabalhos que a gente faz, nós temos recebido várias comunicações, né, em formas de alerta, né? Alerta mesmo. Olha, é hora de despertar para a sua educação moral e espiritual. Isso não é brincadeira, não é? Não estão pedindo nem mandando alertas para nós, comunicações, falando que a gente tem que se transformar em anjo. Em anjo, nós já sabemos, nós não vamos sair dessa terra aqui, né? Anjo, santo, não vamos, né? Nós podemos sair um cadinho melhores. E enquanto não saímos daqui, vamos procurar fazer o nosso melhor, né? O nosso melhor individual. E aí soma um cadinho de outro, a situação vai se transformando. É oração, é a se transformar, fazer aquela renovação, né? Uma inovação em si mesmo, nem que seja um negocinho assim por ano, mas a gente precisa fazer alguma coisa, não é? Aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 79, está assim. Todos nós temos compromissos assumidos com responsabilidade individual e também de responsabilidade coletiva, apesar de sermos espíritos individualizados e responsáveis, cada um por si. Cada um por si, sim. Cada um vai ter que responder pela responsabilidade, pelas atitudes e criações que fez, né? Então, mas se a gente somar coisas boas que cada um de nós fizermos, nós vamos melhorar isso que está aí fora no mundo, nossa senhora, nem que seja 10%, né? Se for 1% já está maravilhoso o negócio, né? Então a gente fala bastante em moral,
que é um comportamento individual, né? Em conformidade com a evolução pessoal de cada um. Quanto de passeio nós tivemos aí pela eternidade. E é lógico que essa evolução, ela varia bastante numa mesma pessoa, né? Em relação aos muitos aspectos, né, da vida, caminhando aí por esses nossos passeios e caminhando também para a descoberta do que seja o bem verdadeiro, né? O que é o bem verdadeiro? O Aidar falou aqui, como que é? Eu peguei só o finalzinho da frase quando eu cheguei. Ele falou, nós temos que, como que é? Eu sou feliz porque hoje eu estou melhor. Ele falou mais ou menos alguma coisa assim. Eu tenho que ser feliz conforme eu vim, conforme eu estou. Foi mais ou menos isso que ele disse, não é? Então, isso na medida em que cada um enfrenta, né, as suas situações, apesar da pressão das regras, né, que nós passamos, sejam regras socio-religiosas, por exemplo, que também variam no tempo e variam como a gente, não é? Nos grupos, nos individuais, tal. Nós somos, pelo nosso tipo de evolução, nós somos, ao mesmo tempo, bons e maus. Aí você vai falar, não, eu só sou bom. Aí o que Jesus falou? Bom, só meu pai, não é? Nem Jesus se considerava bom. Mas a gente pode ser bonzinho. Bonzinho não, bonzinho é ruim. Eu sempre falo, se tem alguém do seu lado e outro chega e fala, ai, é bonzinho. Não, pode escrever que não é bom negócio, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, às vezes nós somos justos, a maioria das vezes nós somos injustos, né? Somos corretos, somos, mas muitas das vezes nós somos incorretos também. Hoje talvez nós estejamos um pouquinho melhor, mas vai olhar o nosso espírito como que veio, né, pelo caminho até chegar agora, não é não? Já fomos desleais, hoje nós somos mais leais. Somos vingativos? Vamos dizer que nós fomos, hoje nós somos mais amorosos, né? Nós vimos aprendendo com os ensinos de Jesus, né? Então, dependendo do momento e de quem interage conosco, nós podemos ser uma coisa ou outra, né? Tem gente que vai do 8 ao 80, não é? Ou é muito amoroso ou é muito vingativo. E aí, quem é você? Né? Não precisa responder não, né? Fica lá para você analisar, né? Aí, no final da semana, né, numa outra casa, nós falamos aí sobre o tempo certo, né, para cada um de nós. Cada um no seu tempo, a gente já sabe, né, próprio da nossa doutrina, falar, né, cada um no seu tempo de aprendizado, de confecção da sua teia, não é? Da sua casinha, do seu jardim no céu, não é? E é um assunto que dá para a gente comentar aqui, um pouquinho pelo menos, né? Ou seja, nós falamos bastante sobre a preocupação que nós temos em fazer com que o outro seja melhor. Dificilmente a gente lembra de olhar para si mesmo, não é? Sempre a gente quer prestar atenção no jeitão do outro, né? Ah, fulano é assim, cicrano é aquilo, beltrano é assim, o outro parece um cavalo, a outra parece uma bruxa, não é? É mais fácil a gente olhar para fora, olhar para dentro é difícil, né? É muito difícil a gente olhar para si mesmo. Se eu chegar e falar assim, quais são as suas qualidades? Ah, né? Você já pensou, eu faço isso, faço aquilo. Mas se eu falar assim, e os seus defeitos? Não é? Não é difícil para qualquer um de nós. Vai fazer uma entrevista, de entrevista mesmo, né? Profissional. Hoje em dia, todos eles perguntam para a gente, né? Independente de idade e de posto que você vai ocupar, função, né? Profissão. Me fala a sua qualidade. Não, primeiro fala quem você é, o que você fez, como você está e quais são as suas qualidades. Aí na hora você põe lá, escreve, né, tal, legal, não sei o quê. E aí quando chega lá na hora do tete a tete, quais são os seus defeitos? Você nem teve tempo de pensar lá dentro, a hora que você estava fazendo a redação, né? Lá, o que é tal, qualidade e tal, ninguém pensa nos defeitos, né? Não pondera. Mas vai pensar. Eu sou chata, é um dos defeitos, eu sou chata, né? Eu já me comprei assim, né? Eu falo que eu sou.
Então, assim, muitos de nós sofrem bastante a preocupação que nós temos, né, em entender que o outro seja melhor, que ele seja mais amoroso. A gente se preocupa que ele tem que ser mais inteligente, que ele tem que ser menos devagar. Se a gente for analisar o que eu estou falando aqui, são todos os defeitos e os vícios que nós temos. Querer que o outro seja melhor, querer que o outro seja um pouco mais inteligente, querer que o outro seja menos devagar. Então, a gente acaba se preocupando por questões, situações que às vezes nem poderão acontecer. Situações que às vezes nem vão acontecer, não é? Então, assim nós vamos desperdiçando, né, tempo e as energias preciosas, obcecados, né, com os eventos do futuro, sobre os quais, na verdade, nós não temos aí qualquer tipo de comando. É o futuro. A gente procura fazer o melhor do nosso presente. Agora, o que vai acontecer daqui a 20 anos, 10 anos, 2 anos, a gente pode tentar fazer uma programação, um planejamento, né, tal. Mas não faz a setinha do retorno. Mesmo às vezes a gente fazendo as setinhas, conhece um cadinho de administração, organograma, fluxograma. Então, assim, você não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Você vai procurar fazer o melhor hoje, agora, no futuro próximo, mais tranquilo, né? Tudo. E nós devemos agir sim, mas outro nunca, né? São realmente diversas as preocupações sobre as quais nós não temos nenhum controle. A doença dos outros, por exemplo, né? A alegria dos nossos filhos, que a gente acha que nós somos responsáveis pela alegria deles. Depois de adultos, não. Você vai cuidar até, né, a educação que você sabe que tem que dar. Prover, não é? Fazer estudar, não é? Criar uma pessoa de bem, não é? Mas depois, você só pode falar assim, chegar com a varinha de marmelo, né? Como diria outro, falar assim, foi isso aí que eu te ensinei? Né? A gente como pai, avós, tios, né? A gente pode chegar e falar, escuta, foi isso que eu ensinei para você há, sei lá, 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás? A gente só pode fazer isso, mas querer que eles sejam felizes, nós colocando a rédea, ali não dá. Não é verdade? Vocês são casados há mais tempo, não é? Não tem como. Não tem como a gente tentar colocar freio naquilo que já não é mais da nossa alçada, né? Então, são diversas, né? Essa alegria, o amor das pessoas, Nossa Senhora, né? O julgamento alheio sobre nós, eu até coloquei isso aqui, a morte dos familiares e tantas outras coisas, não é? Não tem como a gente se preocupar se o outro gosta ou não da gente. Não tem como você se preocupar com isso. Nem eu já me comprei como uma pessoa chata. Não, né? Isso, né? Não tem que me preocupar, porque vai gostar de mim do jeito que eu sou. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, de graça. É o termo que ela usa. Eu gosto de fulano ou beltrana de graça. A pessoa que ela gosta é uma peste. A gente sabe, todo mundo sabe. Mas a gente gosta daquela pessoa. Porque todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem o seu lado bom. Nós não falamos lá atrás que uns são vingativos e nós somos vingativos e amorosos em algum momento, né? Nós temos esse sobe e desce, não é? Essas oscilações da vida. É normal, não é ser louco, não, né? É normal isso. Então, nós podemos pedir tudo aquilo que a gente sempre gosta. Já fui tão agraciada por tudo que eu não tenho nem o que pedir mais para Deus, né? Eu só peço assim muita luz para todo mundo que eu conheço, que eu não conheço, né? E vou falando, mas de verdade eu não tenho mais o que pedir. Tinha de 200 hoje, saindo daqui achar, mas e o outro que perdeu? Né? E o outro que perdeu? Caramba, alguém perdeu, sei lá, 5 milhões, né, em nota de 200. Eu achei uma ali, fulano achou outra lá, aí eu achei mais uma meia dúzia lá na frente, né? Vai resolver alguns problemas, como falou outro, alguns problemas meu, né? E de um monte de gente também resolveria. Mas sem esforço, gente, não adianta. Sem esforço não adianta, não é? A gente quer ver uma coisa? A gente vê, por exemplo, uma Rebeca Andrade.
né? Será que a Rebeca, ela conseguiria, de braços cruzados e pernas cruzadas, sem nenhum esforço, ganhar tudo aquele monte de medalha que ela ganhou nas Olimpíadas? E isso porque ela não ganhou 8 medalhas, ela ganhou muito mais, né? Ela tem muito mais de 8 medalhas. Ela tem 8 operações. Vocês já viram o tamanho da cicatriz que aquela moça tem na perna? Então, assim, na perna, na lateral, sem esforço, e olha, cicatriz significa o quê? Que eu passei por um determinado sofrimento, né? Eu passei por determinadas dores. Então, assim, se ela fez 8 operações, ela passou meses e meses tendo que se recuperar para poder ir lá, né? Nas Olimpíadas ou aqui, né? Aqui no país também, ela sempre está ali participando, né? Então não adianta, sem esforço, sem disciplina. Nossa Senhora, já passei 5 minutos. Desculpa. Não adianta sem esforço, sem disciplina, sem fé, sem coragem, não é? Sem trabalho. Não adianta a gente querer, porque nós não vamos ter nada, não é? Sem tudo isso. Quando Emmanuel falou para o Chico assim, quando o Chico falou, mas o que eu vou precisar para conseguir, né, fazer tudo isso que você está falando? Ele não falou para o Chico disciplina, disciplina e disciplina. Em esforço, em superação, trabalho mesmo, esforço, sem isso, e fé. Fé. Não tem outras coisas para a gente continuar a viver se a gente não tiver tudo isso no nosso caminho, na nossa vida, não é? Em resumo, é através desse quadro que nós colocamos, né, que Deus e Jesus querem que nós demonstremos quem somos, né? Através dessa disciplina, desse trabalho, desse esforço, superação das nossas forças e do nosso esforço também. Então, na verdade, é o nosso espírito que é eterno, vinculado aí ao nosso corpo, desejoso de voar, não é? De voar às estrelas, de mudar de dimensão, de planeta. Nós sempre iremos nos esforçar, realizando aí todas as nossas lutas, no sentido de nós alcançarmos esse objetivo, não é? Que nós temos em mente. Isso, gente, corresponde à lei da vida, não é? À lei de justiça, à nossa evolução. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu teria bastante coisa ainda para falar, mas já foi 5 minutos, né? Eu vou encerrar. Eu só vou ler aqui um pedacinho de um texto de Emmanuel, para a gente encerrar, que está no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 3, uma psicografia do Chico Xavier. Aí ele fala assim: não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vivam a vida rodando, nos prejudicando os nossos projetos e empreendimentos de hoje, porque nós estamos plantando hoje o homem que nós queremos ser amanhã. Então, mais uma vez, nós usaremos aquela frase tantas vezes aqui dita, né, e repetida. Oremos sempre, como se tudo dependesse de Deus, mas não nos esqueçamos de trabalhar como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Não é isso? Gente, uma boa noite para vocês, uma semana maravilhosa, de prosperidade, tranquilidade, paciência, muito amor e trabalho também. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. E boa semana mais uma vez, em nome de Jesus. Eu que agradeço. Tchau, pessoal da internet. Não, tá houve interrupção de áudio, ó. Houve interrupção. Desculpem.